tempo vai, o tempo vem, e eu sempre acabo voltando nessa mesma passagem, porque particularmente é uma passagem que mexe muito comigo. Eu não separei para vocês lerem, mas está tudo aqui. Livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 em diante. Para quem não se recorda, essa é a história de Bartimeu. Por que essa história mexe tanto comigo? Existem vários fatores, mas um específico. E para mim o principal fator dessa história é o seguinte: quem quer alguma coisa, corre atrás. Quem realmente quer alguma coisa, e todos nós falamos que queremos. Queremos prosperar, queremos restaurações, queremos conquistar nossas casas, um emprego, uma profissão, um aumento salarial, curas, seja o que for. Quem quer alguma coisa, precisa correr atrás. Se existe algo que precisa ser mudado nesse final de ano, é o seguinte: quando nós falamos da palavra esperança, esperança deriva da palavra esperar. A nossa esperança sempre deve estar em Deus, porque a própria palavra nos alerta que a nossa confiança deve estar em Deus. Só que nós não podemos esperar de uma forma passiva. O nosso esperar, a nossa esperança, precisa ser ativa. E por que eu me recordo dessa palavra quando eu penso nisso? Bartimeu, cego e mendigo. Em uma certa vez, Jesus estava passando na sua frente. Olha quem eu estou falando. Jesus estava passando na sua frente. E eu te pergunto, para quem conhece a história, foi Jesus que foi oferecer ajuda? Foi Jesus que parou para fazer alguma coisa por Bartimeu? Não foi. Não foi. E se ele tivesse ficado com os braços cruzados? Se ele tivesse ficado sentado? Se ele tivesse ficado com as mãos no bolso? Nada teria acontecido. E a reação dele foi a seguinte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele começou a fazer? Ele começou a agir. E sempre que nós nos levantamos com força em relação àquilo que nós queremos ou buscamos, nós somos retalhados. Os conflitos aparecem, as forças lutando contra se levantam. Isso é regra, isso é para todo mundo. Entenda uma coisa: todas as vezes que você se levantar com força, mirando algum propósito, alguma coisa vai se levantar contra você para te fazer parar. E se levantou. Porque conforme ele ia gritando, a multidão que cercava Jesus pedia para ele calar a boca. Cale a boca, fique quieto, pare de agir, pare de se levantar, pare de fazer o que é preciso. E o que ele fazia? Colocava ainda mais força. Porque quem quer alguma coisa, corre atrás. Quem realmente quer alguma coisa, se esforça. Quem realmente tem o objetivo, quem realmente sabe o que quer, repita comigo: não para. Independente das circunstâncias, não para. Me recordo de uma pessoa que me parou e disse o seguinte: na hora que eu mais precisei de ajuda, ninguém estendeu a mão. E por conta disso eu fiquei chateada. Por conta disso eu fiquei arrasada. Isso mexeu comigo. E se Bartimeu tivesse ficado quietinho, não tivesse falado absolutamente nada? Por que eu enfatizei que era Jesus que estava passando por ele? Porque não era um ser humano normal. Nós estamos falando de Jesus. E não foi Jesus que foi até ele falar: meu querido, o que você quer que eu lhe faça? Quais são os seus sonhos?
Quais são os seus projetos? O que você quer que aconteça esse ano? Não foi. Só que ele era o interessado e ele perseverou, ele colocou força. E a mesma coisa é válida para a mulher do fluxo de sangue. Durante 12 anos, ela sofreu por conta daquele problema. Durante 12 anos, ela foi roubada por conta daquela circunstância. E no livro de Marcos 5, diz que ela atravessou a multidão. Para chegar até quem? Até Jesus. Então foi a mesma coisa, a mesma pessoa passando por eles, e não foram pessoas que ficaram com os braços cruzados. Porque todas as vezes que nós ficarmos com os braços cruzados, nada vai acontecer em nossas vidas. E nós vemos duas pessoas enfermas, pessoas com deficiências, pessoas que aos olhos humanos tinham limitações, porque realmente tinham, só que não usaram isso como justificativa. Essa não foi a desculpa. Mas eu sou cego, então eu vou ficar aqui parado esperando, porque não tenho por que eu me levantar, me esforçar. Ou você acredita que quando o Bartimeu estava gritando, ele estava sentado no chão, e do lugar que ele estava, Jesus, Jesus, Jesus. Quando nós temos as nossas oportunidades, nós temos que nos levantar. Nós temos que nos esforçar. E foi exatamente isso que ele fez. E nas duas oportunidades, tanto Bartimeu quanto a mulher do fluxo de sangue tiveram que passar por uma multidão. E essa multidão podem ser os desafios na sua vida. Essa multidão podem ser os imprevistos. Essas multidões podem ser más notícias. Só que assim como eu falei na quarta-feira, as pessoas não perdem. As pessoas, repita comigo, param. Eu não vou usar nem o termo de desistem. As pessoas não perdem, as pessoas param. Porque quando elas não param, quando elas continuam, elas alcançam seu objetivo. Tristeza, alegria. Sofrimento, felicidade. Angústia, frustração, realização. O que essas coisas têm em comum? Todas elas são frutos de plantio. Simples assim. Se hoje você está se encontrando, ou seja do lado negativo da coisa, ou do lado positivo, tudo isso é fruto de plantio. A maior guerra de um homem e de uma mulher é só guerra espiritual, é só guerra interna. E por que isso? Repita comigo, o que está dentro, sai, e o que sai, volta. Entenda uma coisa, nós só fazemos aqui fora aquilo que está dentro, e aquilo que nós fazemos aqui fora, volta para nós. Por isso que nós temos que tomar cuidado com todos os nossos plantios. Sabe que hora que começa o seu plantio na sua vida? Na hora que você está acordando. Na hora que você acorda, já no primeiro minuto já começou o seu plantio. A forma como você trata o seu cônjuge, a forma como você trata os seus filhos, a forma como você trata Deus. Tudo isso faz parte dos plantios em nossas vidas. No livro de Gênesis 8, versículo 22, diz o seguinte: enquanto durar a terra, plantio, repita comigo, plantio e colheita, eu continuo, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Então, enquanto você viver, enquanto a terra existir, enquanto você estiver aqui, tudo que você fizer é plantio na sua vida. Então nós não podemos ignorar absolutamente nada. Palavras são plantios, sentimentos aqui dentro são plantios, pequenas reações que nós temos, pequenas intolerâncias, agressividades, momentos de parcialidade, momentos de ira, momentos de precipitação, a forma como nós tratamos as pessoas que nos cercam o nosso mundo. Tudo que nós fazemos
são plantios em nossas vidas. Todas as nossas ações, todas as nossas reações, como nós reagimos aos problemas, e cada uma das decisões que nós tomamos em nossas vidas, são plantios. E tudo que nós plantamos, volta. Então eu volto a dizer, o que está dentro, sai. E aquilo que sai, volta. Então tome muito cuidado com aquilo que está acontecendo dentro de você. Se nós pensarmos em uma tempestade, um barco navegando por essa tempestade, quando que o barco afunda? Somente quando a água entra dentro do barco. Porque enquanto a tempestade só estiver lá fora, o barco vai balançar, ele vai balançar, ele vai balançar, vai para um lado, vai para o outro, mas ele não vai afundar. Só que quando a tempestade entra, quando nós perdemos aqui dentro, quando nós somos derrotados aqui dentro, é nessa hora que nós perdemos. É nessa hora que nós conhecemos a tristeza, a amargura, a humilhação. Gálatas 6, versículo 7. Não se deixem enganar. Em outra tradução diz assim, não erreis. Não erreis. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, repita comigo, isso também colherá. E para ficar mais claro, eu gostei dessa segunda tradução de NVT, que diz o seguinte, repita comigo, a pessoa sempre, de novo, sempre, mais uma vez, sempre, colherá aquilo que semear. Isso é para arrancar assim todo e qualquer tipo de justificativa. Porque muitos ainda tentam se justificar do porquê está acontecendo o que está acontecendo. Por que minha vida está assim? Por que eu estou passando por esses processos? Por que eu estou recebendo esses resultados? As pessoas colhem sempre, 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 tudo o que plantarem. E sabe qual que é a boa notícia? Sempre dá para fazer um novo plantio. Não importa quanto tempo ou quantas vezes você fez um plantio ruim, sempre dá tempo de fazer um novo plantio, sempre dá tempo, não existe tarde demais para com o Senhor, assim como não existe tarde demais para ainda neste ano nós começarmos um novo plantio. Se vocês perceberam, eu estou lendo exatamente os mesmos versículos do encerramento do nosso jejum. Como que eu recebi esses versículos? Como causas de coisas travadas, de amarrações, ou como versículos que causam libertações. Então fique muito atento a cada um dos seus plantios. Não adianta, no versículo diz, não se enganem, não se enganem, não tente se convencer que vai ser diferente, não tente se convencer que com você não vai ser assim, o outro fez deu errado, mas comigo vai ser diferente. Eu já adianto, não será. Gálatas 6, versículo 7 e 8 na mensagem. Não se enganem. Ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe o que plantou. Quem planta egoísmo, ignorando as necessidades dos outros e a de Deus, colherá o mal. O resultado de sua vida será, repita comigo, frutos inúteis. Frutos que não servem para nada. Frutos que não preenchem nada. Quantos não se encontram nessa mesma realidade? Tem tido até frutos, mas frutos que não têm resolvido absolutamente nada. Frutos que são simplesmente descartáveis. Mas aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito faça a obra de crescimento nele, terá uma colheita, repita comigo, de verdadeira vida. Vida eterna. Quando nós falamos de verdadeira vida, existe um versículo que diz, na história de Davi, quando o Senhor foi para escolher Davi, finalmente encontrei o tipo de pessoa que eu procuro. E com essas palavras está escrito. Se o Senhor encontrou,
é porque ele estava procurando. E se ele estava procurando, era para uma grande obra. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes o Senhor tem passado os olhos por nossas vidas, o Senhor já te notou, Ele já te enxergou, só que por conta dos seus plantios, dos nossos plantios, nós não demos condições do Senhor realizar essa grande obra em nossas vidas. Então fique muito atento às coisas que estão acontecendo dentro. O que acontece dentro sai, e o que sai sempre vai voltar para nós. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Gálatas 5, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha como está em outra tradução. Por favor, não pensem que isso é insignificante. Repita comigo, não pensem que isso é insignificante. Muitos tropeçam exatamente nisso. Nós já falamos isso por inúmeras vezes. Pequeno não significa insignificante. E eu te adianto de uma coisa. A grande maioria das pessoas não vive a materialização dos seus sonhos e projetos, não é por tropeçar em coisas assim grandiosas, por fracassar naquilo que está aos seus olhos. São sempre nas coisas pequenininhas, sempre nas manobrinhas, sempre naquele jeitinho, sempre naqueles momentos que nós sabemos, por um determinado momento nós sabemos, eu não posso fazer isso, eu não posso falar isso, eu não posso estar neste lugar. E você por um leve momento tenta se convencer que não tem problema, você ignora e vai. E muitas dessas coisas são muito pequenininhas. Só que aqui nos alerta, por favor, não pensem que isso é insignificante. Então, se Deus já falou com você, na sua mente, na sua consciência, se Ele já usou o altar, ou se de alguma forma você já foi alertado por alguma coisa te incomodou, foi o próprio Senhor te alertando, não ignore, porque isso está interferindo diretamente nos teus resultados. É por intermédio dessas correções, é por intermédio desses ajustes, é por intermédio de mudar esses plantios, que tudo na sua vida será mudado. Basta um pouquinho de fermento para levedar uma grande quantidade de massa de pão. Cântico dos Cânticos 2, versículo 15. Apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Olha como está em outra tradução. Repita comigo, as raposinhas estão acabando com as plantações de uvas. Aqui não diz as grandes raposas, as raposas mais velhas. São sempre nas pequenas coisas. Então feche as pequenas brechas e a sua vida passará a caminhar. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Se eu perguntasse para você, você sabe o que seria uma pessoa insensata? Quem sabe levanta a mão. Para quem não sabe, olha alguns sinônimos da palavra insensatez, que talvez você não consiga enxergar, mas talvez por intermédio dessas palavras, você descubra que por muitas vezes você possa estar sendo insensato. Projeta para eles, por favor. Insensatez, sinônimos. Repita comigo: imprudente, desajuizado, leviano, descuidado, desmiolado, impulsivo. Você tem sido impulsivo? Você é uma pessoa precipitada? Aquele primeiro sentimento que bate, aquele primeiro que você já joga para fora? Inconsequente, irresponsável, e olha essas duas últimas, maluco ou tolo. E no versículo diz, a insensatez pesa mais do que a sabedoria. Você pode ser sábio o que for,
Se a insensatez estiver presente na sua vida, a sua vida estará sendo arruinada. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua, repita comigo, é um fogo. Existem dois tipos de fogo: o fogo consumidor e o fogo construtor. Agora, na sua vida, vai depender de como você tem usado a sua língua. A língua, a boca, as nossas palavras são tão sérias. Se eu te perguntasse, existe pessoa perfeita? Quem acha que sim, levanta as mãos. Ninguém acha que sim, porque não existe. Só que por sua vez, existe uma passagem que de cabeça eu não lembro onde está, que diz o seguinte: o homem que guarda a sua língua, tal homem é perfeito. Muitos têm chorado por conta de sua língua. Quem guarda a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Esse é um outro versículo. Então muitos têm frustrado seus próprios sonhos e projetos por conta da língua. Muitos chegaram nesse final de ano mal por conta da língua. No início eu li felicidade, tristeza, frustração, realização. Isso tudo está diretamente ligado à nossa língua. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros de nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Uma palavra descuidada, repita comigo, uma palavra descuidada ou indevida, eu continuo, pode fazer o mesmo. Fazer o quê? Incendiar toda a sua vida, incendiar a sua empresa, incendiar o seu casamento, incendiar tudo que diz respeito ao seu mundo. Com nossas palavras podemos arruinar o mundo. Qual mundo? Repita comigo, o meu mundo. E criar confusões sem fim. Quem conhece ou já passou por essa experiência de que parece que as lutas não têm fim? Parece que é um problema atrás do outro, é uma má notícia atrás da outra. Se acaba de vencer uma coisa, daqui a pouco você já está passando por outra. Se acaba de vencer essa outra coisa, daqui a pouco vem outra. Fique atento ao que sai da sua boca. A língua é um para-raio de desgraça. O que você fala, você atrai. Como eu falei no início, a boca fala do que o coração está cheio. Então o que está dentro, sai. E o que sai, volta. A língua que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de, repita comigo, destruição e desastre. Vai para o próximo, isso. Salmo 15, versículo 4. Mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Não importa se você deu a sua palavra, cumpra. Se de alguma forma você vai sair prejudicado, cumpra. Se você falou alguma vez, faça. Para quem não se recorda, algumas semanas atrás, ou até meses, nós trouxemos 3 pilares para a construção de uma vida extraordinária. Vocês se recordam quais são? Primeiro pilar, integridade. Segundo pilar, excelência. E terceiro pilar, manter as divisões fora. Por que a excelência é tão importante? Porque a excelência é o padrão de Deus. Se você não for excelente naquilo que você faz, você já está fora do padrão. E entre os fatores que nos trazem essa posição de excelência, está exatamente isso daqui. Honrar aquilo que você faz. Honrar aquilo que você fala. Honrar os seus compromissos. Existem pessoas que estão sendo arruinadas por não honrar os seus compromissos? Sim.
Então feche essa brecha. Percebam que aqui nós estamos lendo versículos que são raposinhas, brechas, coisas que as pessoas ignoram, que parecem ser irrelevantes, mas são totalmente relevantes em suas vidas. Zacarias 4, versículo 10. Repita comigo: não desprezem os começos humildes. De cara vem uma palavra na minha cabeça. Quem se recorda de Elias? Em uma determinada oportunidade, Elias orou para que não chovesse. E durante 3 anos e meio, não choveu. Depois ele orou novamente para que voltasse a chover. Só que de cara, não começou a chuva. Não começou a tempestade. Quem se lembra o que Elias fez? Ele pediu que seu servo fosse até um determinado ponto e avistasse. Se ele visse algum sinal de tempestade, de chuva, era para falar para Elias. E ele foi 1 vez e nada, foi 2 vezes e nada, foi 3 vezes e nada, 4 vezes. Somente na 7ª vez, ele voltou e deu a seguinte informação a Elias: eu vejo uma nuvem do tamanho da pequena mão de um homem. Uma pequena nuvem. E por que eu estou trazendo esse raciocínio? Toda tempestade de bênçãos começa com uma nuvem. Se vocês pegarem todas as pessoas que para vocês são referência, um exemplo, pessoas que são top, seja na área profissional, seja assim, exemplo em alguma coisa para você, sabe o que todas essas pessoas que têm em comum? Elas não estão nessas posições, elas chegaram nessas posições. Então antes da grandeza, elas foram pequenas. Antes de se tornarem famosas, reconhecidas, elas começaram por baixo. Então não despreze os pequenos começos. Se nós pegarmos a história de Davi como exemplo, ele começou lá no pasto. Só que no versículo é muito claro, ele dava o seu sangue pelas suas ovelhas. E por ele ser fiel a esse pequeno começo, o Senhor tornou ele rei. Porque o homem que tem a capacidade de dar o seu sangue por uma ovelha, o que ele não faria pelo povo do Senhor? Então não despreze os seus pequenos começos. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor, repita comigo, é o princípio da sabedoria. Na verdade, é muito mais amplo do que isso. Quando nós falarmos de temor, ou quando vocês ouvirem de temor, temor é o princípio para que tudo dê certo na sua vida. Temor é o princípio da prosperidade. O temor é o princípio para uma realização sentimental, conjugal. O temor é o princípio para que o Senhor realize curas. Temor é a base de tudo. Eu, a sabedoria, torno cada momento da sua vida mais proveitoso. E a cada instante da sua vida valerá a pena. Quantos não chegam nesse final de ano com um sentimento totalmente contrário? Aconteceu, eu vou até compartilhar com vocês. Essa semana eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu não conhecia, nunca ouvi, não conhecia. Essa pessoa me ligou e falou: gostaria de falar com o Vitor. Falei: pois não, pode falar? Ela falou: é o seguinte, eu não estou bem, eu não estou legal, e eu parei uma pessoa na rua e essa pessoa me passou o teu telefone. Até na hora eu fiquei meio, tá bom. E nisso ela falou: eu preciso muito conversar com o senhor. Eu falei: eu estou aqui na igreja. Ela falou: não, mas eu nem sei onde é a sua igreja, eu preciso saber. Passei o endereço, ela veio até aqui. E pensa numa pessoa entregue na vida. Ela já chegou falando assim: estou com vontade de me matar, porque minha vida não tem valido a pena. Não vale a pena eu respirar nem por mais um dia sequer. Só sofrimento, angústia, choro. Não existia sabedoria naquilo que ela falava. Quando nós falamos de sabedoria, sabedoria não é conhecimento. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Sabedoria é a nossa capacidade de tomarmos boas decisões em Deus.
E pela ausência dessa sabedoria, muitos têm fracassado. Faça a sua escolha. Viva com sabedoria e viva bem, ou zombe da vida e ela zombará de você. Provérbios 9, versículo 12. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Vai para o próximo. Quem é fiel no pouco, repita comigo, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Entenda uma coisa, quando nós falamos de fidelidade, nós não estamos falando de aceitação. Você tem que ser fiel, você tem que ser grato com aquilo que você tem nas tuas mãos, mas não necessariamente você precisa se contentar. Até porque o princípio do crescimento é a ambição. Ambição de mais, ambição de novos resultados, ambição por novas posições, ambição por novas medidas. Então seja fiel, seja grato, seja fiel, seja grato, mas não se conforme com aquilo que você tem recebido. Busque mais. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Para quem não se recorda, essa é a parábola dos talentos. Aqui o Senhor disse, servo bom e fiel. Eram 3 homens. Para um homem o Senhor deu 5 talentos, para o outro o Senhor deu 2 talentos, e para o terceiro o Senhor deu 1 talento. O que tinha 5 multiplicou para 10. O que tinha 2 multiplicou para 4. E o que tinha 1 enterrou. Quando o Senhor voltou para pegar o feedback com eles, para saber o que tinha acontecido, quando esse primeiro falou, multipliquei para 10, o Senhor falou, servo bom e fiel. O que tinha 2 para 4, servo bom e fiel. E aquele que tinha um único talento e enterrou, o Senhor disse o seguinte, servo mau e negligente. Tem uma outra tradução que diz, servo mau e preguiçoso. Então muitos não têm recebido mais, porque já têm mostrado para o Senhor, Senhor, não estou conseguindo multiplicar nem esse único talento. Então está mais do que assim claro, que eu não vou conseguir multiplicar mais. Porque quando o Senhor falou para ele, servo mau e negligente, o Senhor disse o seguinte, até o que você tem será retirado de você. E esse único talento que ele tinha, que o Senhor retirou dele, para quem que o Senhor entregou esse talento? Para o que tinha 10 ou para o que tinha 4? Vocês se recordam? Para o que tinha 10. E muitos podem se perguntar, por que ele não entregou para aquele que tinha 4, sendo que ele tinha menos? Porque não é assim que funciona com Deus. Quando nós mostramos uma capacidade de administrar mais, é nessa hora que Ele coloca muito mais em nossas mãos. Porque o Senhor poderia muito bem ter tido a linha de raciocínio de que, ele tem 4, eu vou dar para ele tem menos. Só que para quem concorda ou não, vida com Deus, você recebe de acordo com aquilo que você faz. E quando você faz, quando você planta, quando você age certo, quando você mostra que está pronto para mais, é nessa hora que você recebe o mais. Isso aqui pega muita gente também, viu? Mateus 5, versículo 37. Seja o seu sim, repita comigo, sim. E o seu não, repita comigo, não. O que passar disso vem do maligno. Precisão nas palavras, sim, sim, não, não, ou é ou não é. O meio termo só vai arruinar e atrasar todo o seu processo. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor. Entenda uma coisa. Nós acabamos de ler versículos com linhas de raciocínio totalmente diferentes. Dificilmente alguém vai ser pego ou corrigido em absolutamente todos.
mas sempre algum vai se encaixar em alguma coisa que nós temos tropeçado. E quando nós corrigimos isso, automaticamente todos os nossos resultados começam a ser mudados. Olha o que diz no Salmos 37, versículo 3. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra, e repita comigo, e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria. Não é busque lá fora, não é busque de homens, não é busque em bens materiais, não é busque em relacionamentos. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Faça uma vasculha aí dentro. Quais são os desejos do seu coração? Quais são os seus sonhos e projetos? Quais são as suas necessidades? Quais são as suas ambições? Onde você quer chegar nesse dezembro de 2021? E como você quer viver o seu 2022? Entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele o ajudará. Descanse no Senhor. São os detalhes que fazem a diferença. Não é se preocupe, não é se transtorne, não é fique ansioso, mas sim descanse no Senhor. E aguarde por Ele com paciência. Lembra como nós abrimos no culto? Comece a esperar em Deus pacientemente, não de uma forma passiva, mas de uma forma ativa. Porque se você tem objetivos, você precisa correr atrás. Entenda uma coisa, as coisas vêm de Deus, mas elas não caem do céu. Não é pelo simples fato de nós querermos que vai brotar. Nós que temos a responsabilidade de fazer cair do céu. Repita comigo, tudo é provocado. Toda materialização dos desejos do seu coração, como nós lemos agora, tem que ser provocado. E é provocado pelo seu posicionamento, é provocado pela sua capacidade de lutar, é pela sua capacidade de perseverar independente das situações. Você precisa se levantar, precisa colocar força. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Isso aqui tem a ver com o foco no lugar errado. Tudo que nós focamos expande. Então, enquanto mais você focar na vida das pessoas, mais a vida dela vai caminhar e menos a sua vai frutificar. Nem com aqueles que maquinam o mal. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. Porque o que acontece? Quando você perde a calma, você se desespera, e quando você se desespera, você se precipita. Nós vemos isso na história de Saul. Ele foi escolhido como rei, como o primeiro rei para governar sobre todas as coisas. O primeiro rei de Israel. Nada, nem ninguém estava acima dele, somente Deus. E o que aconteceu? Ele se desesperou, ele perdeu a calma. E o que ele fez? Ele se precipitou. E quando Samuel voltou até ele, voltou dizendo o seguinte: querido, se você não tivesse feito isso, o teu reinado teria sido estabelecido para sempre. Então muitos têm jogado esse futuro fora por conta dessas precipitações, por conta dessas ansiedades, das preocupações. Se preocupação resolvesse alguma coisa em nossas vidas, não existiria uma pessoa na face da terra com problemas. Pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Em outra tradução diz, herdarão toda essa terra. Em breve o perverso desaparecerá, ainda que o procure, não encontrará. Os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. Na NVI diz em pleno bem-estar. O perverso trama contra o justo, rosna e lhe mostra os dentes. Mas o Senhor ri, pois vê que o dia do julgamento se aproxima. Então mesmo que tentem se levantar contra você neste final de ano, ninguém vai ter poder contra você.
Só que para isso você precisa fechar. O inimigo só vai ter poder contra você se aquelas pequenas raposinhas estiverem presentes na sua vida. Se você não honrar com a sua palavra, se você não for do sim, sim, não, não, se você não mudar os seus plantios. Do contrário, nada tem poder sobre a sua vida. Só que para isso você não pode parar. Você precisa perseverar. Corra atrás daquilo que você quer. Saia da zona de conforto, saia da passividade, saia da espera. Quem espera demais não faz absolutamente nada, não conquista absolutamente nada. Muitos dizem, eu estou esperando em Deus, mas Deus lá de cima está falando, eu estou esperando você fazer. É só isso. Independente das circunstâncias, persevere, não desista. É o seu mundo que está em jogo, é a sua vida que está em jogo. Olha o que diz em Gênesis 26. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai. Vai para o próximo. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço. Vai para o próximo. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E ele cavaria quantos forem necessários. Quantos fossem necessários. O que acontece? Ele se estabeleceu em uma terra ruim. E para piorar, todos os poços, tudo aquilo que pertencia a seus pais, tinha sido entulhado. E ele começou a cavar. Ele abriu todos os seus poços. E conforme ele ia abrindo, ele se posicionava, os conflitos chegavam. Então ele partia para o próximo poço. E ele abria de novo e os problemas chegaram. E ele partia para o próximo. Você muitas vezes vai ter que perseverar. Não vai ser na primeira, não vai ser na segunda, não vai ser na terceira. E vai chegar em um momento que vai acontecer exatamente isso com você. Mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome Reobote, dizendo, repita comigo, agora o Senhor nos abriu espaço para prosperarmos na terra. Em outra tradução diz, finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Eu te pergunto, quando é o finalmente do Senhor? Nós não sabemos. Por isso que nós não podemos parar, nós temos que perseverar, mesmo que o final do ano já tenha chegado, mesmo que nós tenhamos, 18, 15 dias, até o encerramento deste ano, continue perseverando, porque na hora que o finalmente chega, tudo muda. Quando finalmente chegar na sua vida, e eu creio que será neste final de ano, você vai receber tudo aquilo que você não tinha recebido até então. E nesse mesmo texto, Gênesis 26, diz o seguinte, Isaac colheu 100 vezes mais naquele mesmo ano. Repita comigo, eu vou colher 100 vezes mais neste ano. Só que para isso você precisa crer, para isso você precisa confiar, para isso as brechas precisam ser fechadas. Entenda uma coisa, todos os mandamentos, todas as direções, são extremamente importantes e igualmente insubstituíveis. Você obedecer a um mandamento, a um princípio, não te isenta de ter que obedecer o outro. Entenda uma coisa, é no todo, é obedecendo o todo, que você recebe o todo de Deus. Por isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós lemos inúmeros versículos, inúmeros. Em alguma coisa você deve ter se identificado. Se enquanto eu estava lendo, enquanto eu estava falando, você aí na sua mente sentiu um incômodozinho, como se fosse, isso é para mim, isso serviu para mim. Se por acaso tinha um anjo aí do seu lado, te cutucando, falando, presta atenção nisso aqui, ó, você tem sido roubado nisso aqui, não ignore, porque ignorar os mandamentos, os princípios, não nos isenta das consequências. Só que agarrarmos, obedecermos os princípios, os mandamentos,
nos faz participante de todos os benefícios. Deus quer te abençoar, e ainda este ano, não importa onde você estabeleceu, não importa onde você está, não importa quais são as suas realidades, quais são as suas circunstâncias, assim como a mulher do fluxo de sangue, assim como o Bartimeu, assim como essas pessoas não tiveram nenhuma justificativa para dar, simplesmente se posicionaram e viveram a glória do Senhor. Se você fizer o mesmo, vai acontecer a mesma coisa na sua vida. Por isso eu gostaria que você pegasse o seu propósito nas suas mãos e entrasse em oração, e aproveitasse esses poucos minutos que nós temos, e dissesse exatamente isso: meu Deus, eu estou aqui para fechar todas as brechas. Meu Deus, se eu tenho sido roubado em alguma coisa, meu Deus, se eu tenho plantado da forma errada, meu Deus, se eu tenho tentado me convencer que comigo não vai acontecer, que eu não vou sofrer essas consequências, meu Deus, eu te peço perdão, porque hoje eu caí a ficha, que sou eu mesmo que tenho atrasado o meu destino. Se o Senhor realiza grandes obras, se o Senhor está em busca de pessoas para que o Senhor possa utilizar, pessoas para grandes obras, pessoas para grandes conquistas, meu Deus, eu estou aqui para fechar cada uma das brechas. Eu estou aqui, se existe algum tipo de raposinha, meu Deus, que tem roubado a minha vinha, se existe algum tipo de raposinha que tem interferido diretamente nos meus resultados, diga isso: nunca mais, eu não vou permitir que as minhas próprias atitudes, que as minhas próprias escolhas venham frustrar os meus planos e os meus projetos. Eu não vou permitir que aquilo que está dentro, se existe algo de ruim na sua vida, peça: meu Deus, me ajude a identificar, me ajude a me livrar, porque se aquilo que está dentro sai, e o que sai volta para a minha vida, meu Deus, de dentro de mim só vão sair coisas boas. Se existem sentimentos negativos na sua vida, se existem sentimentos negativos no seu coração, se você tem carregado amargura, rancor, ira, ódio, revolta, rebeldia, se existe algo, se você tem inveja do próximo, se existem pessoas que te incomodam, diga: meu Deus, eu estou aqui para vencer esses sentimentos, porque se as principais batalhas são as internas, então, meu Deus, eu vou vencer todas elas, para que eu possa viver uma vida nova, para que eu possa viver resultados novos. Diga: esses sentimentos não têm poder sobre a minha vida, esses pensamentos não têm poder sobre a minha vida, esses pensamentos de querer fazer desistir, de querer tentar me fazer parar, de lançar tudo para cima, de esquecer, de abandonar todos os meus planos, de diminuir todos os meus sonhos e projetos. Diga: meu Deus, eu estou combatendo isso, porque eu não abro mão, aquilo que eu sonhei em um determinado dia, eu não abro mão, eu vou viver uma nova glória, eu vou viver um novo tempo. E diga isso: neste mesmo ano, eu vou colher 100 vezes mais, nessa mesma época, eu vou desfrutar de coisas novas, nesse mesmo tempo, eu vou desfrutar do novo, do sobrenatural, eu vou receber medidas muito maiores ainda este ano. Meu Deus, não passou de hora. Diga isso: não passou de hora, nunca é tarde para fazer um novo plantio. Então diga: meu Deus, eu estou fazendo um novo plantio, a partir dessa tarde, eu estou fazendo um novo plantio, para que eu possa, meu Deus, receber uma nova colheita. Meu Deus, se todos recebem sempre tudo aquilo que plantam, meu Deus, esse final de ano, eu vou receber coisas muito maiores, eu vou receber uma nova história, eu vou receber novas bênçãos, eu serei colocado em uma posição de destaque, uma posição de honra, eu vou viver o novo, eu vou viver o sobrenatural. Diga: meu Deus, eu vou viver o novo, eu vou viver o sobrenatural, eu vou viver um final de ano de grande favor, de grande graça, de grande autoridade, de grandes realizações. E neste mesmo ano, meu Deus, assim como Isaac, ele chegou em um lugar ruim, eu posso estar em uma terra ruim, ele estava em circunstâncias ruins, você pode estar nessas mesmas circunstâncias. No texto diz: naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. Então diga: meu Deus, nesse mesmo ano, eu vou colher 100 vezes mais, 100 vezes mais vitórias, 100 vezes mais prosperidade, 100 vezes mais clientes, 100 vezes mais testemunhos, 100 vezes mais cura, 100 vezes mais realização, 100 vezes mais felicidade. Diga, apresenta a Deus o que você quer receber em 100 vezes mais. Ele quer fazer coisas novas na sua vida, Ele quer te honrar, Ele quer te favorecer. Então apresente ao Senhor. Se você quer alguma coisa, você precisa lutar por isso. Se você quer alguma coisa, você precisa enfrentar. Se você quer alguma coisa, abandone as justificativas, porque aquele que é bom em dar justificativas, ele não é bom em fazer absolutamente nada. Se você está no lugar que você está, é por escolha sua, pelos seus plantios, mas a partir de hoje é o tempo de um novo plantio, e você será colocado em um lugar muito maior. Não
Não, seja grato, seja fiel às suas medidas, mas você não precisa se conformar. Não se conforme com essa medida, não se conforme com esse padrão. Então diga: meu Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais do seu favor, eu quero mais da sua glória. Meu Deus, se o Senhor é um Deus ilimitado, eu vou desfrutar dessas bênçãos ilimitadas. Se o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, se o Senhor tem controle sobre todas as coisas, então eu vou viver uma vida diferente. Meu Deus, eu creio no seu poder, eu creio no seu agir, eu creio na sua graça. Meu Deus, eu vou viver um novo tempo, eu vivo um novo tempo. Eu quero determinar não simplesmente um mês grandioso, mas um novo tempo, um novo ciclo, uma nova fase na minha vida. Se por muito tempo eu chorei, agora eu vou sorrir. Diga isso: se por muito tempo eu fiquei frustrado, hoje eu vou me sentir realizado. Se por muito tempo eu fracassei, eu vou vencer. Se por muito tempo eu fui derrotado, eu sairei vitorioso. Se por muito tempo eu vivi um pouco mais do mesmo, diga isso: agora eu vou viver uma vida nova, agora eu vou viver novos resultados, e aquilo que não era normal para você passará a se tornar normal. Então diga, apresente a Deus aquilo que não é normal para você. Se a abundância não tem sido normal na sua vida, diga: meu Deus, a abundância vai passar a ser algo tremendamente normal na minha vida. Se ter paz na sua casa, na sua empresa, não tem sido algo normal para você, diga: paz será algo normal na minha vida, vai fazer parte do meu dia a dia, vai fazer parte do meu casamento, vai fazer parte da minha empresa. Se tem faltado realização, se frustração tem sido algo normal, que você tem carregado por muito tempo, diga: meu Deus, não, esse não vai ser o meu normal. Eu não vou tratar como normal aquilo que não é normal. Pode ser comum, mas o normal é vida plena, é vida completa. O normal é sonhar e materializar, o normal é projetar e concretizar. Então diga: meu Deus, eu vou entrar em 2022, mas eu vou entrar por cabeça, eu vou entrar por cima, eu vou entrar em posição de destaque, eu vou entrar, meu Deus, uma posição de honra. Eu vou entrar não derrotado, mas vitorioso. Eu vou entrar, meu Deus, ocupando as maiores posições. Eu gostaria que você apresentasse os seus projetos ao Senhor. Levante o seu propósito e diga: meu Deus, eu vou entrar em 2022, mas esses problemas não vão entrar comigo. Eu vou entrar em 2022, mas eu vou entrar por cabeça, eu vou entrar por cima. Eu vou entrar em 2022, mas o problema número 1 não vai entrar comigo. Eu vou entrar em 2022, mas o problema número 2 não vai entrar comigo. Eu vou entrar nesse ano novo, mas esse problema número 3 não vai entrar comigo. Apresente e seja detalhista: meu Deus, a miséria não vai entrar comigo, esse problema conjugal não vai entrar comigo, esse espírito de divisão não vai entrar comigo, esse problema na minha família não vai entrar comigo, esse problema na minha empresa, esse sofrimento, esse choro, essa angústia, esse desespero, esses sentimentos não vão entrar comigo. Meu Deus, o Senhor vai me dar vitória. Diga: meu Deus, assim como Josafá, assim como ele se posicionou e nunca mais durante o restante do seu reinado ele viu aqueles mesmos problemas, diga isso: durante o restante da minha vida eu nunca mais verei cada um desses problemas, e apresente a Deus cada um deles de forma detalhada. Diga: nunca mais, meu Deus, novos problemas eu sei que virão, mas os mesmos nunca mais. Se você tem passado dificuldades financeiras, se você tem sido roubado em alguma coisa, se você tem sido passado para trás, se você tem sido prejudicado, diga: meu Deus, eu vou entrar em um ano novo, em um novo tempo, mas isso não vai me assombrar mais, isso não vai mais me acompanhar. Eu creio no seu poder, eu creio no seu agir. Diga isso: meu Deus, nada é impossível para o Senhor, nada é impossível para o Senhor, não existe aquilo que o Senhor não possa realizar. Então diga: o Senhor vai me promover ainda esse ano o Senhor vai me exaltar, ainda esse ano o Senhor vai me colocar, meu Deus, em posições sobrenaturais. Ainda esse ano eu vou colher, meu Deus, medidas muito maiores. Diga: meu Deus, eu abro o meu coração para que o Senhor possa entrar, porque se aquilo que está aqui dentro é o que sai, meu Deus, entre no meu coração para que o Senhor possa sair, porque quando o Senhor entra na minha vida, meu Deus, os resultados do Senhor vão sair. O Senhor não conhece a derrota, então diga isso: eu não serei derrotado. O Senhor não conhece o sofrimento, então eu não vou mais carregar sofrimento. O Senhor nunca foi derrotado em nenhuma batalha, então diga isso: eu nunca mais serei derrotado em uma batalha. E deposite a sua confiança no Senhor. Diga isso: meu Deus, eu confio no Senhor. Eu sei que me preocupar não vai resolver coisa nenhuma, ficar ansioso não vai resolver absolutamente nada, me preocupar com o futuro não vai me trazer paz nenhuma.
mas confiar no Senhor vai mudar toda a minha história. Então diga isso: eu confio no Senhor, eu confio no seu poder, eu confio no seu agir, eu confio na sua autoridade, eu confio no seu favor, eu confio na sua graça, eu confio no seu poder, eu confio no seu Espírito, eu confio que o Senhor vai me honrar, eu confio que o Senhor vai me exaltar, eu sei que o Senhor vai me promover, eu sei que o Senhor vai me colocar em uma posição diferente. Diga isso: eu vou me esvaziar porque eu vou descansar. Eu vou me esvaziar porque eu vou descansar. Tem lugar para eu descansar. Não vou mais me preocupar, porque essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor. Vou me esvaziar, vou me esvaziar. Se esvazie de todo qualquer medo, incerteza, dúvida. O Senhor quer te promover e Ele vai promover. Ele quer te honrar e Ele vai te honrar. Vou me esvaziar, vou me esvaziar. Há lugar pra eu descansar. Com os seus olhos fechados, com a sua mão no coração. Constantemente o Senhor fala conosco. Não ignore mais a voz dEle. Se alguma coisa ficou claro para você, se muitos até o dia de hoje têm conduzido a vida mais ou menos assim: eu não preciso fazer exatamente assim, porque não é bem desse jeito que acontece. Mas a palavra de Deus não é um livro de incertezas. É certo, as consequências vêm, sejam as positivas ou as negativas. Saia daqui com decisões tomadas e entre para um novo tempo. Um tempo de vitórias, um tempo de conquistas. E principalmente, nunca perca a sua esperança. Persevere. Não deixe a esperança morrer. Persevere. Porque você só não vai receber aquilo que você quer se você parar no meio do caminho. Do contrário, o sucesso, vitórias, é tudo uma questão de continuidade. Então continue a fazer o certo e o Senhor vai te honrar. Levante o seu propósito, levante as suas mãos. Eu quero concordar com as suas vitórias, com as suas conquistas. Eu quero concordar com a materialização dos seus sonhos e projetos. Eu quero determinar que cada um dos seus pedidos, cada um desses problemas, dessas situações que tem te acompanhado, eu quero determinar que cada uma delas caia por terra. O que tem te feito chorar, aquilo que tem te feito fracassar, aquilo que tem causado frustrações, eu quero determinar que caia por terra em o nome do Senhor Jesus. Eu desligo o problema número 1, eu desligo o problema número 2, eu desligo o problema número 3, e vocês vão entrar em 2022, mas vão entrar por cabeça, vão entrar por cima, em posição de destaque, de honra, vão entrar, mas vão entrar abençoados, vivendo o melhor tempo da sua história de vida, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor.